Olá, ouvinte internauta da Jovem Pan. A gente transmite a partir de agora pelo YouTube e também pelo Facebook, dois lados da moeda, quando a gente sempre propõe uma discussão saudável sobre dois pontos de vista normalmente antagônicos. Hoje a gente vai falar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal. Vai, enfim, dizer se o Estado ou não tem a obrigação de arcar com os custos de remédios, medicamentos para quem tem doenças raras ou graves aqui no Brasil, e se o Estado, portanto, deve pagar por esses custos. Dos 10 remédios mais usados por pacientes, 6 estão fora da lista do SUS. E o relator das ações que motivaram essa discussão lá no STF votou a favor, favoravelmente, portanto, ao fornecimento da droga para quem não tem condição de pagar, e mudou o voto agora há pouco num detalhe. Ele tinha dito que desde que os medicamentos fossem aprovados pela Anvisa. Agora ele disse que desde que os órgãos regulatórios do país de origem. A gente vai falar sobre esse assunto e eu conto já com a sua participação, mandando a sua pergunta aí no finzinho da transmissão ali nos comentários. A gente recebe aqui a doutora Renata Santos, que é advogada e assessora de gabinete da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Muito obrigada por conversar conosco. E o doutor o Antoine Daher, que é presidente da Casa Hunter. Essa casa é formada por um grupo de pais de crianças portadoras de doenças raras e graves e também médicos geneticistas que ajudam a entender um pouquinho mais sobre isso. Obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado, um prazer. Bom, afinal de contas, vou começar com o Antoine. O Estado deve ou não arcar com essas doenças graves? Deve dar ou não suporte para essas famílias? Eu acho que uma discriminação, se a gente vai falar doenças graves ou doenças comuns. Se o Estado deve arcar com doenças comuns, então deve arcar com doenças graves. Aliás, a necessidade de arcar com doenças graves na priorização tem que ser realmente diferenciada, porque as doenças graves são, na maioria das vezes, doenças degenerativas e progressivas. E a sobrevida realmente muito pequena, e na maioria das vezes os pacientes não conseguem chegar à idade adulta. Então, eu acho que se a Constituição, nesse sentido, está bem clara. A saúde é universal. Não podemos, um país que nem o Brasil, que é contra qualquer discriminação racial, nós vamos discriminar a partir do custo do medicamento. Se o medicamento é mais caro, então você não tem direito. Pode seguir pelo corredor da morte, porque é uma sentença de morte quando a gente não dá medicamento para aquela criança que sofre com doença rara. Agora, se o medicamento custa barato, você pode ser tratado. Isso também é uma forma de discriminação no país que rejeita totalmente qualquer tipo de discriminação. Então, eu volto a falar, claro que nada é perfeito. A judicialização não é a solução. Ninguém quer judicializar. Mas, por enquanto, ela está sendo a única saída para aqueles familiares que têm alguma criança, algum paciente com doença rara. Doutora Renata. Realmente a judicialização e a forma como ela vem sendo levantada atualmente, né, onde tem acontecido uma série de abusos, onde a gente vê um fornecimento enorme de fraldas, achocolatados, remédios de marca, remédios sem nenhuma comprovação científica da sua eficácia. Esse é o problema nosso da judicialização. As doenças raras têm que ser tratadas, têm que ser olhadas pelo gestor público, sim, eu concordo com o Antônio. Elas têm que ser vistas, o medicamento tem que ser dado e, infelizmente, hoje a via que eles acabam utilizando é a via judicial, por conta da falta de políticas públicas destinadas a isso. A responsabilidade sobre a incorporação de tecnologia dentro do Sistema Único de Saúde é do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde é quem pode inscrever, vamos chamar de inscrever, que vai ficar mais certo, determinada droga, e essa droga passa a ser disponibilizado para todos. O valor da droga não é o que pode estar em questão, né? Nem a hipossuficiência do paciente, se ele tem condições ou se ele não tem condições. O que tem que ser visto é a vida daquele paciente. Aí não importa quanto tempo, se ele tem dinheiro ou o valor que isso custa. A gente também concorda que o poder público tem que cumprir com essas ações. A única coisa que a gente gostaria que acontecesse é, primeiro, olhar efetivamente esses pacientes, e a gente tem tido até, a gente tem uma relação próxima
com o Antônio, com a entidade que ele representa, para que isso possa acontecer. Em alguns casos, a gente consegue evitar a judicialização. O governador Geraldo Alckmin, o secretário da VIUIP, eles fornecem determinados medicamentos, ainda que não fornecidos no SUS, mas no caso de droga órfã, doença rara, a gente fornece o medicamento administrativamente, sem precisar da via judicial. E acho que essa proximidade das organizações não governamentais, dos pacientes, dos familiares com o poder público, é o que vai facilitar para a incorporação de novas tecnologias. E de que forma essa escolha, eu vou começar de novo com o Antoine, deve ser feita pelo poder público? Porque um dos argumentos é que você deixa, talvez, de atender uma pessoa com um medicamento mais barato e um número muito maior de pessoas para tratar de poucas com um medicamento muito caro. Tá. Como é que essa questão é vista por vocês? Eu acho que temos que priorizar mais o orçamento da saúde. O Brasil investe apenas 5% de tudo que arrecada de imposto. Acho que muito pouco dos países que menos investem em saúde, muito menos em doenças raras. Então, não adianta teremos estados de futebol maravilhosos, Olimpíadas maravilhosas. Isso foi bom, isso é ótimo, mas isso é supérfluo num país que não tem educação, não tem saúde. Primeiro, para meu filho aproveitar aquele estado que foi gastado bilhões, né? Não sabe aonde também foi gastado tanto bilhões, para aproveitar aquele estado ele precisa ter saúde em primeiro lugar. Então temos que priorizar a saúde. Agora, não adianta também ir pela contramão. Que nem a doutora falou, a responsabilidade do governo para enfrentar o problema é acabar um pouco, né? Acabar totalmente com judicialização ninguém consegue. Eu acho que tem que separar o joio do trigo, porque existe judicialização que realmente de fraudes, de tipos, de marcas, que isso traz problema grande no orçamento da secretaria. E temos que enfrentar o problema através de uma política pública, onde temos uma portaria que foi publicada em 2014, a portaria 199, mas até o momento não foi implementada. Então eu acho, em vez de a gente ir pela contramão, só bater em cima da judicialização, nós temos que enfrentar o problema e tentar incorporar todos esses medicamentos, ter poder de barganha maior, colocar mais novas tecnologias, onde hoje todo mundo sabe que aquelas drogas que eram consideradas órfãs 10 anos atrás, uma parcela grande dela não são mais drogas órfãs. Explica para o nosso ouvinte internauta o que é droga órfã. Droga órfã, onde a droga representa único medicamento para aquela patologia no mundo todo. Não existe um genérico, não existe um genérico, não existe um biosimilar, não existe nada. Então, mas só que hoje nós temos uma parcela grande de medicamentos melhorados ainda, que não estão vindo para o Brasil. Então, se o governo não enfrenta, trazendo novas tecnologias, colocando no mercado, incentivando a concorrência leal, ele também não vai conseguir baixar preço. Então, enquanto ele rejeita, entre aspas, tipo de problema, não, olha, eu não quero saber de doença rara, ele vai acabar pagando a conta mais cara e não vai conseguir atender de uma forma correta, né, e fazer o diagnóstico correto, fidedigno e tratamento fidedigno para esses familiares. Porque a portaria, ela prevê assistência integral aos pacientes com doenças raras, através de um diagnóstico fidedigno, equipe multidisciplinar, credenciamento de centros de referência. Porque hoje o governo fica preocupado, será esse paciente precisa daquele medicamento que custa fortuna? Será que está tendo eficácia? Se ele não tem centros de referência onde confia nos médicos, confia na equipe e que pode ter realmente pareceres periódicos, onde ele pode acompanhar todos esses pacientes, ele não vai fazer a coisa correta. Agora, doutora, por que tem crescido então a judicialização? A gente sabe que o governo do estado de São Paulo, por exemplo, vai gastar em 2016 1 bilhão e 200 milhões de reais. Pelo menos o doutor com Davi sorte. me informou isso ontem. Com sorte. Acho que é mais que o dobro do que gasta em medicamentos comuns. Exato. Dentro do estado. Como é que se organiza-se para isso, levando em conta esse crescimento de que nos últimos 10 anos, mais de 5 anos, o número quase dobrou de pedidos de medicamentos que não estão incluídos na lista do SUS? Na verdade, o número não dobrou. Em 5 anos, ele cresceu 92% o número de ações judiciais. E, em termos de custo, isso aumentou 900%. O que a gente vê? Houve uma banalização da judicialização. As pessoas entram no Poder Judiciário para pedir absolutamente tudo. Remédio sem registro, fralda, remédio que
existe no SUS. A gente tem 24% do que é judicializado é fornecido pelo SUS. Então, é aquela coisa... a pessoa entra e já pede tudo de uma vez para ter uma via preferencial, porque ela não está inserida dentro do sistema. 60% das pessoas provém da rede privada. Então, o aumento da judicialização não é das doenças raras. Não é culpa das doenças raras. A doença rara causa o quê? Um aumento exponencial de quanto custa a judicialização. No orçamento. No orçamento. Por quê? Geralmente, a droga é órfã, né? Droga órfã só tem aquela droga para aquele tipo de moléstia, e eles cobram quanto eles querem. Exato. Né? E por vezes a gente não tem nem como saber se o paciente precisa daquele medicamento, se ele não precisa daquele medicamento. Agora, não é esse o problema da judicialização. Não é esse. O problema da judicialização é a banalização. Tudo é concedido por liminar. Então, a gente tem que dar, acho que a última, soube agora, é um andador que custa R$10.000. Foi concedido por liminar. O que é liminar? Liminar ou tutela antecipada, né, no vocabulário jurídico, é quando existe o perigo da demora e a fumaça do bom direito. Então, realmente, aquela pessoa tem direito àquilo e, se demorar, ela vai ter um dano irreparável. Não vi ninguém ainda, não tem notícia científica de que alguém foi a óbito porque não teve fralda da Turma da Mônica. Ou porque não vai ter esse andador. Exato. Então, o judiciário não escuta o gestor. Não escuta o gestor estadual, não escuta o gestor federal, não escuta o gestor municipal antes. Ele dá isso liminarmente. Uma vez que o poder público foi lá e, por exemplo, comprou um andador de R$10.000, está gasto. Se a gente ganhar o final da ação, o que eu vou fazer? Falar, me devolve o andador, me devolve o respirador, me devolve qualquer outra coisa que você tenha utilizado. Então, a banalização das decisões, tudo por liminar, tudo para todos, indiscriminadamente, é que vem acarretando esses 900% de aumento do custo da judicialização em 5 anos. Eu vou fazer uma pergunta aqui do Emanuel Miranda, e eu reforço o convite para você participar desse debate, mandando a sua também. O mínimo que o Estado deveria oferecer é saúde para quem não pode arcar com os custos, é a opinião do Emanuel. O Maurício Moser diz que o Estado consegue manter à disposição e alcance da população os remédios comuns. Qual é a incidência do imposto médio sobre os remédios? Então, ele está falando também da dificuldade de se encontrar simples medicamentos ou mais comuns também à disposição pelo Estado. Essa dificuldade existe? Dos medicamentos mais comuns é bastante raro. A gente enfrentou um problema no passado de desabastecimento de alguns medicamentos, e ele já foi resolvido. Isso acontece por quê? Por vezes o fornecedor não entrega, o fabricante não fez. Outro dia a gente teve um problema grande com penicilina porque não tem mais quem fabrique. Aí como é que o Estado vai comprar? Ele não consegue garantir isso. Então, problemas pontuais, evidente que tem, a gente busca resolver isso, né? É diretriz do governador, do secretário, para que isso sempre seja resolvido imediatamente. Então, essa falta de medicamento simples não E imposto pesa muito no preço de medicamento? Ou olha, depende. Na hora que a gente compra um medicamento importado, ele tem um peso bastante maior, diferente. Sim. Uma carga tributária é bem maior na hora que a gente tem que importar um medicamento. Mas não diria que é o imposto o vilão do preço dos medicamentos. Realmente o que acontece é a indústria farmacêutica, ela vende os medicamentos ao preço... não o preço que ela quer, porque tem uma certa regulação, mas ela tem um certo domínio. E na judicialização, o que prejudica isso? O Poder Judiciário, depois de tantos anos de briga, tantos anos de trabalho do Legislativo em conseguir uma legislação que legitime os genéricos, o Judiciário fornece medicamento de marca. Ele obriga o Estado a comprar medicamento de marca. E é aí que a gente também tem um custo elevado. São 62 tipos de ácido acetil salicílico. Pela marca A, pela marca B, um remédio que existe no SUS. Então, na hora que você exige a marca e praticamente rasga a lei do genérico, que todos nós aqui
compramos medicamentos genéricos, entendemos que o medicamento genérico é um medicamento bom, o uso dele faz bem, é correto, é o mesmo que o de marca, na hora que você não dá legitimidade para esse processo, você aumenta também bastante o custo, não é o imposto em si. Na sua opinião, Antoine, você acha que as pessoas elas estão entrando mais na justiça porque elas estão tendo mais informações sobre isso? Ou porque o Estado está deixando de prestar um serviço que deveria prestar? Como a doutora falou, nós temos hoje 3 tipos de judicialização. Temos em quantidade de processo maior, aqueles processos onde a pessoa entra para adquirir um produto que já é incluído na lista do SUS, mas não está disponível nas farmácias ou nos hospitais. Então, esse forma maior número do processo. Agora, outro tipo de judicialização também existe aqueles medicamentos que já são registrados na Anvisa, já têm preço, mas infelizmente não são incorporados na lista do SUS. E existe aquele que a gente falou, que é a última alternativa, que não tem outra alternativa de tratamentos, aqueles medicamentos que ainda estão em fase do registro ou não registrado, só que o médico prescreve que essa única alternativa que o paciente tem para salvar a vida dele, também são judicializados. Eu acho que... eu acho que aqui nós temos que olhar de vários ângulos. Ângulo do paciente, do Estado, né? Na verdade do governo, de médico, da indústria. O certo é a gente fazer que nem fazem nos países também mais desenvolvidos, né? Onde discutem a associação de pacientes junto com o governo, junto com as agências regulatórias, né? Junto com médicos, qual é o melhor e qual é o interesse do país que se encaixa no orçamento. Só que a diferença é que o orçamento lá de saúde é muito maior que o nosso orçamento aqui. E a gestão lá, com todo respeito, é ainda mais melhorada, né, vamos dizer assim. Ainda estamos tendo aqui, olha, eu tiro o chapéu porque eu conheço com a Secretaria da Saúde, conheço bem, eu parabenizo pelo trabalho, especialmente na área de doenças raras. Eu não vou falar que não tem falhas, não existe nada sem falhas, mas pelo que a gente viu, estamos acompanhando que a Secretaria está fazendo de tudo para cumprir todas as demandas e não deixar nenhum paciente sem ser atendido realmente. E cada vez está melhorando mais a Secretaria de Estado de São Paulo. Eu não posso te falar sobre outras secretarias em geral, né, mas pelo menos que a gente conhece bem a Secretaria de Estado de São Paulo. Então, eu concordo que, infelizmente, os outros ações, que todo mundo pede tudo, né? Pede tudo, isso acaba atrapalhando e tirando o dinheiro daquele que mais precisa também, daquele doente que tem uma doença rara. A judicialização, quanto mal feita, ela atrapalha o paciente que precisa de medicamento para sobreviver. Sim. Nessa parte eu tenho que concordar. Por isso, o nosso dever é assentar e ver qual é a melhor maneira, qual é o melhor cenário, como podemos trabalhar juntos para separar o joio do trigo. E para isso nós temos que enfrentar o problema, não é fugir do problema. Nós temos que incorporar, ter centros de referência, trabalhar com os médicos juntos. Não é qualquer perito ou especialista pode falar em doenças raras. Nós temos que tomar esse cuidado. E talvez ter também essa ajuda para o juiz entender, talvez, de alguns meandros, justamente de um médico geneticista, na hora de fazer essa decisão, né? De ter um respaldo médico por trás. Eu acho, para ele ter esse respaldo, é melhor ele ter esses centros de referência. Em vez de o perito depois fazer a perícia, eu acredito que o parecer tem que ir primeiro para esse centro de referência, ter tipo um petit comitê de especialistas, geneticistas, especialistas em doenças raras, e depois vai esse parecer para o juiz para analisar de uma forma, ter mais fundamento e base para aquele processo, eu acho. E se precisar fazer perícia, passar realmente para aquele centro de referência, porque é difícil ter um perito especializado do lado do juiz toda hora, porque aquele pesquisador, aquele especialista, ele não tem tempo para acompanhar o juiz nessas perícias. Desculpa, né? Não tem tempo para estar do lado do juiz toda hora para julgar isso daí, ou estar numa vara, ou acompanhando esse trabalho. Ele está no centro de pesquisa, está no centro de referência. Então, que precisamos formar equipe. Que existe CONEP para pesquisa clínica, né? Ética. Temos que ter um tipo CONEP, mas para doenças raras.
comitês bem especializados nesse tipo de doenças genéticas e raras. Agora, doutora, o que acontece quando o que vai acontecer se por um acaso o STF decidir, então, por dar esses medicamentos ou dizer que o Estado é realmente o responsável por fornecer todos esses medicamentos, mesmo os que não estão na lista da Anvisa? O que acontece no dia seguinte? É exatamente o que está acontecendo hoje, a manutenção do Estado atual. Então, se hoje o Estado é obrigado a fornecer tudo que os juízes vão poder continuar dando este tipo de decisão, né? E não vai mudar. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Não vai aumentar a fila, não vai ter uma demanda reprimida que deve... Não existe essa demanda reprimida porque o STF, enquanto ele não julga e não julga isso em definitivo, a gente tem que cumprir. Então, a gente está cumprindo, continua cumprindo. O interessante é que eles dessem e convencessem e fizessem algum tipo de movimento, como a gente tem feito com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para quê? Para que o gestor fosse ouvido, para evitar exatamente o que o Antônio estava falando, de você não ter certeza se aquele paciente realmente tem a doença. A gente tem o caso da lumitapida, caso emblemático, doença rara. Ela é uma hipercolerestomia, fica difícil, familiar, genética, homozigótica, do zigoto e tal. A gente teve 42 ações que faz essa ingressaram. Essa doença é um colesterol alto, um colesterol alto genético. Tá? Então, entraram 42 ações judiciais no estado de São Paulo, determinando o uso da lumitapida ou justapide, que é um remédio que não tem registro no país. Nossa equipe olhou e falou, o número de pessoas com essa doença rara que eles conseguiram para aprovar a lumitapida nos Estados Unidos é de 30 e poucos pacientes que eles conseguiram. Como é que tem 42 em 3 cidades do interior paulista? Isso foi levado para a polícia, para a Corregedoria Geral da Administração do Estado e foi descoberto uma fraude. Custou para o Estado 11 milhões de reais, que a gente não entregou, que venceu. Apenas 2 pacientes apresentavam a mesma doença, estão recebendo o medicamento. Outros tomaram a medicação, não tem registro, não tem evidência científica, eles tiveram efeitos colaterais severos por isso. E acabou dentro da polícia. O judiciário foi utilizado, foi manipulado. Então, a proximidade com as associações, com as entidades, em fazer o centro de referências, que é o que a gente tem buscado, o Estado de São Paulo tem buscado cada vez mais fazer, é o que garante, no caso específico das doenças raras, que a gente não tenha outro caso como o da lumitapida. E quão difícil é encontrar fraudes como essa? Olha, quando você tem um número pequeno de pacientes, é mais fácil você encontrar. Então, porque são 42 ações de uma doença e eles também foram muito inábeis. Era o mesmo médico, o mesmo tipo de relatório, o mesmo fabricante. O tipo de prevalência também da doença também. Você consegue, eu concordo com a doutora, mas me permite fazer uma crítica construtiva. A resolução SS 83 de agosto de 2015, aonde, de uma certa maneira, ela limita e não permite que o médico especialista em doenças raras, por exemplo, que trabalha no HC, prescreve um medicamento para a doença rara. Não é permitido, você sabe disso. Não, então, aí que está, esse é um entendimento equivocado. Não, entendimento, porque se você vai prescrever, ele vai ser mandado embora. Se ele vai prescrever, que vai arcar o HC. Ele não tem HC como arcar com esse medicamento. Essa resolução, ela foi feita em outro sentido. E às vezes fica difícil, porque se pensa que é só pelo custo. Não é. Como é que um médico da rede pública pode prescrever um medicamento, que entregar a receita, entregar uma receita na mão de um paciente e falar, se vira. Não é para isso. Se aquele paciente efetivamente precisa do medicamento, o hospital tem que comprar, como o Estado de São Paulo compra. A gente hoje atende 33 mil pessoas fora do SUS, que precisam de remédio fora do SUS e não têm ações judiciais, que realmente só aquela droga é o que vai fazer bem para a pessoa. Ela já esgotou a alternativa terapêutica do SUS. Mas não é melhor ser através do HC, aonde a secretaria tem a ligação e tem realmente o trabalho e consegue ver que realmente um diagnóstico fidedigno, ter o controle daqueles pacientes, Exato, e é em para vez isso. de eles irem ingressar
através de qualquer médico, Mas qualquer é isso lugar. que a gente quer, não é que o médico deixe de prescrever, até porque a gente não pode interferir Só na que o liberdade do médico. Instituto de Criança, do HC, não pode, a genética não pode prescrever nenhum medicamento para doenças raras. Nenhum medicamento. Nenhum. Infelizmente, eu vejo como vai Eles deveriam prescrever e disponibilizar. Se é entendimento médico que é efetivamente Mas a secretaria necessário, defende isto? a resolução ela é educativa, para você não deixar o paciente... Mas não é isso que chega para os médicos. E se quiser, nós podemos chamar Lógico. os diretores da genética lá, o que trabalham na genética, e pode explicar melhor que estão sofrendo depressão. Se prescrevem um medicamento, eles podem ser mandados embora. É? Desse jeito. Eles vão se responsabilizar, eles podem sofrer uma pressão muito grande, até sindicância, vão ser levados até a sindicância. Isso que está acontecendo, infelizmente, hoje. Não, ele tem Eu tenho como te provar isto. Não, então, até vamos conversar. É uma contradição, porque como dentro a da gente, secretaria, porque não foi o intuito do Dr. Davi de jeito nenhum então, em fazer como o isso. Instituto de Criança, especificamente, o HC, que tem que ser a maior referência para doenças raras, no estado de São Paulo, limita o médico e não deixa ele realmente exercer a função dele, o direito dele. O direito dele. E como podemos ter esses dados compartilhados com a secretaria, ajudar a secretaria a economizar, porque quanto feito o diagnóstico fidedigno, economiza muito. Realmente uma peregrinação no SUS muito grande, várias cirurgias até chegar ao diagnóstico. E a capacidade dos médicos do HC, eu vou te falar, é nota 1000, não é nota 10, todo mundo sabe, dos melhores do país. Tem tudo para fazer o melhor atendimento, tem tudo para fazer o melhor diagnóstico, o melhor tratamento eficaz, realmente da forma correta e transparente, e vocês vão ter todos os dados. Então, só que no momento que a gente está vivendo hoje, é o inverso disto. Não foi para isso que a resolução foi criada, foi para o contrário, para você não ter, para o hospital dar o medicamento. Então, se me permitir, eu vou agendar uma Claro. hora com a senhora na secretaria, eu vou te levar os médicos, e vamos discutir esse assunto direto para tentar mudar algo lá. Dois lados da moeda também tem uma ação proativa, não é verdade? Tem a Angélica Silene dizendo que as pessoas vão fazer o pedido judicialmente porque não tem de fácil acesso. Ela comenta da dificuldade de pessoas com diabetes, por exemplo, de conseguir seringas. E ainda o Murilo Machado diz que na lei consta que a responsabilidade da saúde é do Estado, e diz ele que não foi ele que escreveu a lei. Portanto, também colocando mais lenha na nossa fogueira aqui, dizendo que é o Estado que tem que cumprir isso. Mas como a doutora disse também, vai depender do que o STF vai dizer e que possivelmente não vai mudar muita coisa. Agora, se o STF dizer que não é do Estado essa responsabilidade, o que muda também na realidade de São Paulo? É muito difícil, né? Como eu sou advogada, fica difícil dizer o que vai mudar na realidade do Estado de São Paulo. Depende muito da forma como o STF vai julgar. Ele está julgando uma ação individual, que efeito ele vai dar. Ele vai criar uma boa porta para que a gente entre com mais ações. Não sei se o Estado de São Paulo fará isso em todos os casos, a não ser nos casos absolutamente específicos e abusivos. Quanto ao... Como é que ele chama? Murilo, quando está escrito Estado, Estado no direito quer dizer poder público. Então é dever do Estado. Dever do Estado é União, dever do Estado é Estado, dever do Estado é município. E dentro do SUS, essas atribuições são divididas. Bom, eu vou pedir as considerações finais de cada um de vocês, então, sobre esse assunto, até porque a gente está acompanhando aqui, de olho lá no STF, ver se tem alguma novidade até para a gente colocar na nossa conversa. Mas, de uma forma geral, Antoine, de que maneira você, portanto, aguarda essa decisão e de que maneira você espera que dias melhores apareçam aí no nosso horizonte a partir de uma decisão ou não do STF? Olha, que nem a doutora falou, o problema da judicialização não se trata apenas das doenças raras, porque para as doenças raras todo mundo sabe que é pertinente esse trabalho. Eu espero que realmente a STF julgue da maneira positiva e que não seja generalizado. Trata cada caso por caso. O médico assistente que pode ter uma autonomia e também uma autoridade nesse assunto, porque as doenças raras são muito específicas. Às vezes, na mesma família, onde tem mesmo tipo, né, da enfermidade, mesma patologia, dois irmãos, o tratamento para um tem um tipo de resultado, para outro resultado.
com o mesmo espectro, mesmo tipo. Então, é muito complexo o mundo de doenças raras e graves, muito complexo. Por isso, eu acredito que sempre, antes de julgar qualquer caso, o médico assistente tem que ser chamado, tem que ser ouvido. Ele é responsável, no final da conta, para aquele paciente, não é verdade? Então, eu vejo que, eu espero que esse julgamento seja positivo, mas também que coloca um pouco umas regras, né, para a gente incentivar a incorporação, incentivar realmente que haja uma solução positiva para toda a sociedade. Só que também, no mesmo tempo, separar o joio de trigo, porque também, que nem a gente precisa de judicialização para a vida. Às vezes, a judicialização, quando não é feita para as doenças raras ou para as doenças que realmente precisa, né, ser judicializada, às vezes acaba atrapalhando o Estado também. Mas isso é outra forma de judicialização, não é para as doenças raras, que nós estamos hoje tratando, acho que as doenças raras em comum. Então, doutora, só para a gente colocar uma última informação aqui, esse resultado deve influenciar 26 mil ações que estão paradas nos tribunais do país. Em São Paulo, alguns mil também. Enquanto estiver parado no tribunal, é sem julgamento. Sem julgamento no tribunal, se não deram o que chamam de efeito suspensivo, o Estado continua cumprindo. Se eles julgarem pelo Estado não fornecer mais drogas raras, a economia do Estado de São Paulo, em recursos financeiros, vai ser enorme. Isso não vai impedir que o Estado de São Paulo continue conversando com as entidades, verificando o que pode ser incorporado, batalhando junto à Conitec, né, que é a Comissão de Incorporação de Tecnologia dentro do SUS, para que os medicamentos possam vir a ser incorporados dentro do Sistema Único de Saúde e para que eles possam atender efetivamente a universalidade de todos aqueles que têm doenças raras. E que isso aconteça no Brasil, não apenas em São Paulo. Quando você tem algo incorporado pelo Ministério da Saúde, isso vale para o Brasil todo. Aquilo que o Estado de São Paulo faz, vale só para o Estado de São Paulo. Aquilo que a gente faz no lugar, né, como se fosse no lugar do Ministério da Saúde. Então, a expectativa que a gente tem, aproveito um pouco para dizer do meu desejo da decisão do STF hoje, no que diz respeito às doenças raras, é que isso seja normatizado efetivamente, que a União seja determinada quando o entendimento da medicina baseada em evidências de que aquele medicamento realmente é o efetivo para aquela doença, que ele incorpore isso e que toda a população tenha acesso a esse tipo de medicamento. E que cada vez mais fique claro para o Poder Judiciário que o gestor precisa ser ouvido. A gente não está, nunca, o governador, nem o secretário, faz aí 13 anos que eu trabalho na secretaria, que a gente deseja fazer uma medicina baseada apenas em custos. Não. A gente quer uma medicina que melhore efetivamente a qualidade de vida das pessoas. Doutora Renata Santos é advogada e assessora do gabinete da Secretaria do Estado da Saúde, e o Antoine Darrer, presidente da Casa Hunter, a quem a gente agradece esse debate. Muito Espero obrigado. que seja esclarecedor Obrigada. também para as pessoas que assistiram. E você pode voltar a assistir, ver tudo de novo no nosso canal no YouTube e também no Facebook, fica postado lá. Realmente, como você viu, nós concordamos em todos os pontos, né? A maioria. Só que não era para ser assunto, do jeito que tomou, não era para ser dessa forma. Mas como o Dr. Davi fala, a gente sabe, a Secretaria sabe que as doenças raras têm que ser tratadas diferente. Quem sabe com esse julgamento não separam, não obriga a fazer uma incorporação mais rápida. Você vê, olha, dos 25 medicamentos que são judicializados para raras, 19 já tem registro, já tem CMED, mas não está incorporado, não consegue. então a gente tem aqui, por exemplo, Mas eu vou só encerrar essa transmissão, a gente continua conversando aqui depois. E você pode também comentar nos comentários, que a gente também dá uma olhadinha. Até! Ótimo.